Yo, Tomotati, Daiju Fukai. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre a recomendação de animes desta temporada de primavera lá no Japão, outono, enfim. Eu acho que é outono pra gente e primavera pra eles. É isso aí, mas a primavera atual aqui de abril de 2025. Começando com este aqui, que já tava pra sair, eu vi desde o ano passado. Acho que foi adiado pra este ano. Começou, que é o Kijin Gentou Show, ou Sword of the Demon Hunter. Aí tem o Kijin Gentou Show, né? Muito doido. Que é o primeiro capítulo, primeiro episódio, né? É de 53 minutos. Depois que você termina, você entende o porquê de 53 minutos. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Aí. Porque ele começa de um jeito, aí você acha que vai pra outro caminho, e na verdade vai pra outro. Você fica... Uau! Quantos plot twists, meus amigos. Quantos plot twists. É muito doido. Ele começa no período Edo. Falo começa porque muda, né? Começa com os irmãos. Lembra um pouco Kimetsu, que é a irmã protagonista aqui, né? Que é o Jinta, a Suzune. Ela parece que é meio Oni. Nesse olho dela fica meio de um Oni. Eles fogem de casa. O pai maltrata a irmã e tal. Aí eles chegam... Estão lá, abraçadinhos, num templozinho. Numa casinha, cabana, né? Por causa que tá frio. Aí um samurai acaba encontrando eles e decide levar eles pra casa. Pra cuidar deles, ele cuida como um pai pra eles. Ele meio que adota. Ele já tinha uma filha. E aí eles decidem... Aí ele cuida e tal. Ele é casado com uma Miko. Só que ela não pode descer do templo, que é numa montanha. Que ela não pode ter interação com outras pessoas, tirando... Tipo, os chefes ali, né? E ele que é o guardião dela. E marido também. Aí a filha dela tem que assumir isso depois que a mãe morre. A mãe acaba morrendo. No primeiro episódio já não mostrou ela morrendo, mas falou que ela morreu. Aí ela assume e ela não poderia mais ver o Jinta, né? Porque e tal. Aí ele decide, vou virar um guardião também, forte e tal, pra te proteger e ver você. Né? Aí tem um time skip, mostra que o pai e a mãe dela morreram e tal. Ela vira um amigo, né? E ele vira um guardião. Só que nesse tem dois, né? O Jinta e o Kyoemasa lá. O Jinta é mais pra caçar o Zone fora ali da vila, que é uma vila de... artesão, de ferreiros, né? Aí tem uma espada mística lá, por isso que tá aqui, né? Sword of the Demon Hunter e tal, que tem uma espada mística pra isso. E tal. Aí nisso aqui já começa, que ele meio que é apaixonado por ela. No trailer já tem isso. Mas aí meio que ela vai casar com outro, porque o chefe da vila meio que falou... Né? Ela precisa ter descendentes, né? Então é bom que já faça logo. Pra eu não morrer, porque ia até uns Onis estavam indo atacar, né? E como o outro guardião era daquela cidade, né? E tudo. Mas depois vai mostrar que é um migué. Eu não vou dar muita coisa. Eu não quero falar o que acontece. Mas eles aceitam, tipo, ele fala, pô, tem que fazer isso, é o seu dever, né, pá. Eles aceitam. O cara, deu pra ver que ele ficou desconfortável. Tipo, ele gostava dela, o Kyoemasa, né, o outro guardião. Gostava da Miko, né, da sacerdotisa, Shirayuki, acho que é o nome. Mas ele sabia que o Jinta também gostava e que a Shirayuki gostava do Jinta. Então ele ficou desconfortável pra caramba com esse negócio de ter... Porque, pô, como assim eles estão aceitando tão fácil esse negócio? Deu pra ver que ele ficou desconfortável pra caramba. Tipo, eu não quero contar mais. Porque tem uns plot aqui, eu não quero. Eu não quero contar. Isso aqui, vocês precisam ver isso aqui. Eu não posso falar mais do que isso. Não posso. Vou dizer outras coisas. A ambientação ali no período Edo é muito interessante. O combate é legal, sim. Ele luta contra um outro Oni. Ele não é um bombadão que consumiu outros Onis, fortão. Ele é um humano comum, não tem poderzinho de nada. Ele consegue arrancar o braço dele. Aí o cara arranca o braço dele, ele consegue matar o Oni lá. Muito massa.
É maneiro. Mas dá pra ver, como tá aqui, ó. É uma adaptação de uma light novel. A light novel é o principal. Tem um mangá. A light novel já acabou. Então o anime pode ser que termine ela, tomara, porque eu quero ver até o final. E tem um mangá também. O mangá ainda não acabou. Aí tem um anime. A animação eu achei muito legal. O personagem achei legal também. Eu entendi porque 53 minutos precisava terminar esse início para ter a continuação. Então assistam isso aqui. Não posso... Eu não quero, porque senão eu já vou dar spoiler que pode estragar a experiência. Tem gente que não gosta disso. Então, não vou falar. Não vou falar. Eu não vou falar. Só tipo, assista. Já dei aqui a conjuntura, né? Que a mulher que ele gosta vai se casar com outro cara, mas tipo... Ele aceitou porque... Faz parte, ela decidiu ser amigo, ela já não é mais a Shirayuki. E ele também não é mais o Jinta. Ele é o guardião daquele negócio lá, sabe? Tem a parte do dever do samurai. Aí isso tem consequências dentro do próprio episódio. Tem coisa com a irmã dele também. Consequências, esses Onis que eles já vão enfrentar. São 2 que vão pra vila. Rapaz, cinema. Cinema absoluto. Já gastei 7 minutos só nisso aqui, sem contar nada. Mas vejam. Vejam. Tá? Maravilhoso. Vamos outros aqui que eu posso falar um pouco mais. Porque não tem tanta coisinha assim de início. Isso aqui é um manhwa. Acho que é isso que fala. É coreano. Que é o nome original dele é isso aqui embaixo, né? The Beginning After the End, né? O início depois do fim. Mas o nome japonês já dá o plot meio que aqui do contexto da história, né? Saiko no Osama Nidome no Jinsei wa Nani Osuru. Tipo, rei mais poderoso, né? Saiko no Osama. Na sua segunda vida, o que você vai fazer? Pra dar ideia, porque este garoto é um protagonista. Era um rei poderoso no mundo dele, né? Ele reinou sobre o mundo todo, basicamente, se não me engano. E ele até fala no próximo episódio que lá você toma o reinado tomando mesmo. Não tem hereditariedade, o filho do rei, né? O príncipe vai virar o rei. Não, você mata lá e vira rei. E no mundo dele já tinha uma coisa chamada Ki, né? E a energia que tinha lá pra fortificar seu corpo e tudo. Ele era poderoso, venceu lá e ele acabou morrendo. Só que nem ele sabe como ele morreu. Só é mostrado que ele morreu. Aí parece que uma divindade, meio com a voz de criança, fala pra ele dar uma segunda chance a ele num outro mundo, né? Pra ele, nessa nova vida, ir pro caminho de luz. Porque ele era tirano, ele era muito violento e tal. Desse novo mundo, ele nasce como filho desses 2 aqui atrás, né? São os pais extremamente amorosos. Nesse mundo tem mana, magia, que é algo semelhante ao Ki, mas faz coisas diferentes. Aí eles são os pais super amorosos e gentil com eles. Tem uma coisa engraçada, que ele é meio sério, né? Que ele foi como adulto, né? Ele tem todas as memórias dele. E ele falando, ele ficando meio irritado que ele acaba fazendo cocô do nada, mesmo ele tendo consciência, ele não consegue controlar o corpo, né? Porque ele é um bebê. É divertido essas ceninhas. E ele tenta aprender, ele vê o pai dele usando, né, magia, ele quer aprender mais. Ele já criancinha tenta ler livros e concentrar a mana pra ele conseguir usar, sabe? Aí no finalzinho do episódio mostra ele conseguindo a mana, acaba explodindo ali a casa. Os pais vão ver ele, né? Cai um destroço em cima dele. Aí a mãe protege, o pai segura ali pra não deixar cair. Todos eles ficam preocupados. Aí ele fala, por que eles estão... Aí ela começa a chorar, preocupada. Aí ele também começa a chorar, tipo...
porque no próprio episódio mostra que ele era órfão, nunca recebeu carinho direito. Aí nessa outra vida ele tá recebendo muito carinho e afeto dos pais. Sim, ele não teve pais também direito, né? Então, isso vai modificando ele, pelo que dá pra ver, até pelo trailer. Eu gostei disso, parece que vai ser bem legal. No trailer dá a entender que os pais dele morrem. Aí ele quer meio que vingança, ou não quer ver. Ele se apega e quer evitar que os amigos que ele faz ali, tá? Quer proteger esses amigos. Aí eu achei interessante isso, dele sair desse rei poderoso e meio mal. Pra aí ficar ser mais amoroso, ele recebendo esse amor e modificando esse jeito, porque ele tem a memória dele, como se ele estivesse literalmente continuando aquela vida, né? Na parte da mente dele. E agora conhecendo pessoas amorosas e ele meio que dependendo como bebê, dependendo de outra pessoa. É interessante também mostrar a força dele, porque ele já tinha um conhecimento do controle de Ki, então ele passou isso pro controle de mana. É quando criança, com 3 anos, eu acho, ele já consegue ter um controle de mana. Mas ainda não tão muito bom. Porque ele ainda é uma criança, né? Então eu achei bem interessante. Não tem muito o japonês, talvez nem tenha, porque como é feito na Coreia, vai ter traços e aspectos, talvez, coreanos ali. Como eu não sei, não vou conseguir pegar direito. Quem souber. Tem uma polêmica também, que o pessoal não gostou muito da animação. Primeiro episódio, eu achei legal. Mas parece que é um pouco mais parado quando tem ação. Não tem uma animação muito boa para as cenas de ação, né? Parece que vai ficar... Pode ser meio ruim por aí. Infelizmente. A obra parece ser muito boa. Mas eu gostei do primeiro episódio, né? Agora, o que fala que tem uma animação meio ruim, o próximo tem uma animação muito boa. Lazarus. É do estúdio Mapa. Ainda tem o... Acho que é de Stahelski, que é o diretor de ação dos filmes do John Wick. Ele dirigiu as cenas de ação desse anime. O primeiro episódio já é ação pura, cara. Adrenalina. Já começa na prisão com o Alex, que é o protagonista. E ele é brasileiro. O Alex, o protagonista, fala que ele é um personagem, que ele é brasileiro. O plot, começando assim, o plot da história, é que tinha uma droga chamada Rapuna, tá até aqui, criada pelo Dr. Skinner. Tipo, droga porque todo remédio é uma droga, por isso farmácia é drogaria. Que é tipo um anazel... Eita! Anágea. Um remédio para dor... que isso é muito bom, todo mundo parou de sentir dores, sabe? Era super bom, sem efeito colateral. Aí depois de um tempo, esse Dr. Skinner some. Mas todos os farmacêuticos, enfim, conseguem fazer esse remédio e tal. Depois de 3 anos, ele sumiu, ele volta. Sim. Aí ele começa a fazer um discurso e tal, aí ele fala que depois de 3 anos... A Rapuna, ele fez esse remédio para não sair do corpo. Porque mesmo quando você bebe qualquer tipo de remédio, fica ali no seu corpo, faz o efeito, depois o efeito some e tal, e você excreta essa substância, né? Do remédio pelo suor, pela urina, pelas fezes, sai. Não fica para sempre no seu corpo. Esse remédio o cara fez para ficar para sempre no seu corpo. Não importa, ele continua dentro do seu corpo. E depois de 3 anos que você bebeu, ele sofre uma mutação que vai matar quem bebeu. Depois de 3 anos. Ele disse naquela mensagem, depois de 30 dias, os primeiros que tomaram vão começar a morrer. Aí ele disse que isso é porque a humanidade está destruindo o planeta, a guerra, doideira toda, né? O que a humanidade faz? Aí ele disse que ele não tá brincando de ser um deus, ele falou que ele tá sendo tipo a 7ª trombeta. Mas ele disse, ele tem a cura. Você não quer morrer? Dentro desses 30 dias, se você me achar,
vai pegar a cura e salvar todo mundo. Né? O plot do anime é esse. Aí monta essa equipe, né, chamada Lazarus, são essa galera aqui. Se eu não me engano, acho que não foi falado o nome deles direito. O do protagonista que é o Alex, né? Ele tá preso, ele é um bandido internacional, ele conseguiu 800 anos de prisão, acho. Porque ele também foge muito da prisão. Nisso chega uma velha falando com ele, conhece muito ele e dá... fala com o ano 2052. Fala que tira ele de lá se ele aceitar ir atrás desse doutor. Aí ele não responde nada e fala: se você me conhece, sabe que eu gosto de fugir. Aí ele dá um migué rouba a arma do policial, tá na cabeça, coloca na cabeça dela, aí fala pra tirar o gema dele, ele começa a fugir pela prisão. Tem várias cenas dele fugindo, lutando com os caras, esquivando, pulando. Aí ele foge pra cidade. Aí esse grupo vê ele e tenta ir atrás dele. Aí tem outra perseguição no meio da cidade, pulando prédios. A cena é muito bem animada e muito bem dirigida, com o diretor muito bom, parece que vai ser maravilhoso. E o estúdio, né? Não o estúdio é o Estúdio Mapa, né? Que faz os diretores do anime, né? Sensei, esse aí que fez as cenas de ação, também fez do Samurai Champloo, acho que é o nome. Cara, tem tudo pra ser incrível. Tudo pra ser incrível. Recomendadaço. Esse aqui eu acabei de ver agora. Estreou, esse aqui eu achei bem legal. Tem um mangá, como pode ver aqui. Que é... Eita. Nome grande, vamos lá. Kyuzen Sensei Mononoke Kougiroku Sensei ga Nazou Hodoite Shimaukara. Né? The Mononoke Lecture Logs of Kyuzen Sensei. He just solves all the mysteries. Traduzindo. É tipo o diário do professor Kyuzenji, que simplesmente resolve todos os problemas. Mais ou menos isso. Interessante, que é uma coisa mistério. Aqui, ó, escola, sobrenatural e mistério. Mas, pelo que dá pra ver no primeiro episódio, parece que o sobrenatural não vai ser real. Pelo menos no primeiro episódio. Que um caso de fantasma era ele, na verdade. E ele fala, não existe nada de misterioso nesse mundo. Ele é um grande estudioso, professor de japonês, ele. E, pelo que eu entendi, começa ele falando sobre o cérebro humano, que age não sei o que, quando vê algo diferente, ele tenta racionalizar, pensar com o que ele conhece para tentar achar uma solução. Aí ele falou, não existe nada de misterioso nesse mundo. Aí depois tem a protagonista, que é a Kana, que é essa aqui. Chegando na escola, indo pra escola. Já dá pra ver antes dela chegar na escola que ela ajuda um cara que derruba um senhorzinho, tá andando de bicicleta, derruba a verdura dele, né? Ela pega, corre e entrega até ele. Dá pra ver que ela ajuda, pode ajudar os outros. Quando ela chega, a amiga dela, Satiko, se eu não me engano, tá muito triste. Ela disse que viu um fantasma. Foi dito que ela e um rapaz, provavelmente um namoradinho, coisa que ela gosta, foram pro colégio antigo, né? Porque às vezes no Japão tem um prédio novo e tem um prédio velho que ainda continua de pé, né? Acho que é perto do mesmo terreno. Estavam lá só passar um tempo ele sozinho, né? Eles acabam vendo um fantasma passando assim, eles vão ver até a biblioteca, que eles já iam lá também. Quando eles vão lá, não tem ninguém na biblioteca. Eles ficam assustados. E lá rola um boato que quem vê esse fantasma e acaba morrendo depois de um mês. Ela fica com medo de querer morrer. Diz que é um fantasma de um professor que morreu há 30 anos atrás. Então, aí, depois do episódio, a Kana tenta ir, que ela quer ajudar a amiga dela que tava faltando da escola. Ela vai, tá. Depois que eu virar aqui, ela fala, eu vou chegar na biblioteca. Ela vê esse vulto passando. Pô, caraca, é o fantasma, vou lá ver. Ela tenta ir lá, na biblioteca, e não vê nada. Ela fala, poxa, eu vou morrer também. E aí que ela nota o professor atrás dela. Esse daí, que acabou se tornando o professor dela. Aí ela conta a história toda, ela falou, entendi. Esse fantasma provavelmente sou eu.
que ele fala que ele tá passando lá, mas na verdade todo mundo fica surpreso porque nesse corredor que você vê passando, quando você vai subindo assim, aí você vê passando, pra cá só tem a biblioteca. Mas na verdade tem uma sala secreta. Antes da biblioteca, que puxa ali, aí tem um lugar cheio de livros que ele fica. Era ele que tava passando esse tempo todo ali. Porque lá tem uns livros raros que durante a guerra e no pós-guerra caía no período na era Showa, né? 1948, que acabou a Segunda Guerra Mundial. Nesse período guerra e do pós-guerra, teve certa censura, teve coisas que não poderia ser ditas, né? Teve livros meio que seriam censurados. O diretor dessa escola, que um outro cara fez também, agora esqueci o nome, guardaram esses livros ali, né? Aí meio que ele tá lendo, acho que pra ele saber, né? Ele gravar e prestar uma boa memória, ou estudar sobre esses livros que estavam ali. Então meio que também pra poder preservar esses livros, para eles não serem censurados, que eles são muito raros de você encontrar, porque teve muita censura e tal. Aí ela ficou feliz. Pô, então não tem fantasma, beleza. Então minha amiga e eu não vamos morrer. Aí só que ele fala, olha, eu gosto dessa minha sala aqui, tranquilinha, sem ninguém. Então não conta pra ninguém que você viu isso aqui, que eu não vou contar pros outros que você tava aqui na escola sozinha, de noite e tal. Ela fala, pô, aí não vai dar, porque ela fala que tem que contar pra amiga dela, né? Senão ela vai continuar achando que viu fantasma e ela vai acabar morrendo em um mês. Aí o professor, tá, eu tenho uma ideia. Vamos dizer que esse problema foi resolvido. Aí ele diz que ela exorcizou o fantasma. Aí todo mundo fica lá na escola, caramba, você exorcizou, nossa, eu não sabia que você era assim, que tinha esses poderes. Ela depois fica feliz que a amiga dela chega, pô, muito obrigado por você ter exorcizado, eu não vou morrer mais, né, papá. Só que aí tem a cara dele, engraçado que ele chega na sala, olha pra ela, fica uma carinha meio de deboche com ela. Então provavelmente a história vai ser meio que como ela já exorcizou um fantasma, um espírito, outros acontecimentos desses podem chegar até ela ter que investigar, e o professor deve ir junto. Deve ser tipo de Scooby-Doo, que vê um fantasma, um yokai lá. Mas na verdade é alguma coisa humana acontecendo. Ou pode existir em alguma da história um espírito de verdade. Não sei. Mas eu gostei, achei divertido. E legal esse mistério pra ver. Além de coisa da cultura japonesa, afinal tá na era Showa, né? 1948. Então pode ser interessante isso. Além de ver o local nessa época também, o Japão nesse período. E o último anime, temporada que eu estou vendo, esse aqui é um remake, se eu não me engano, do Shin Samurai Den Yaiba, né? Yaiba Samurai Land. Esse aqui se passa na Netflix. Esse daqui tem na Crunchyroll. Os outros... aí você irá descobrir onde ver. Enfim. Cara, a animação disso aqui também é muito boa, cara. E esse daqui é excelente. Ele já tem um plot no início. Que é... no início já tá o narrador falando que antes o céu tremia, o chão, uma batalha de espadas que existiam. Com o passar do tempo, foi se perdendo isso. Até que 2 jovens se encontraram e buscaram se tornar mais fortes. Aí tá uma luta, tipo de Dragon Ball, os caras voando. Várias lutas assim. Muitos poderes, né? Do protagonista, que é o Yaiba. E do rival dele, que é o Onimaru. Ele já se encontra no primeiro episódio. Mas é muito interessante. Parece que eles estavam no Brasil, cara. No início tem uma tomada de visão de cima assim que parece o Brasil. Um rio que passa assim porque eles estão no mato. Na floresta. Que ele tá vivendo na selva, ele e o pai dele, o Yaiba. Ele foi criado lá. Não sei porquê. Não sei porquê. Sei que ele tava treinando o filho pra ser forte. Ele tava contra os gorilas lá. Ele tem um tigre, um urubu como amigo. Muito doido isso. Aí eles voltam pro Japão nesse episódio. O cara é todo doidão porque ele não viveu em sociedade, ele só viveu na selva. Derrotam os outros
Ele chama de samurai, mas estavam treinando no dojo, né? Ele derrota um cara lá super forte. Aí ele encontra esse cara lá na escola da amiga dele, que eu esqueci o nome. Não lembro agora o nome. Aí ele vê lá, vê que o cara parece forte, ele sente até medo dele, e aí quer lutar. É o primeiro que, tipo, tira a espada dele. Dá pra ver que vai começar a rivalidade aí. Então já é o plot shonen. A criança vai ficar forte, vai ter um embate do caramba. Pô, recomendaço, parece um shonenzão delícia de ver. Bom, é isso aí, meus amigos. Recomendação de animes. Parece bem interessantes. Eu gostei. Primeiro episódio de todos os 5. Super legais. E é isso, vamos ver quando terminar. Se conta, vocês voltam aqui quando eu tiver assistido, se vocês gostaram. Quero ver quem foi pegar pra assistir o Kidin Geto Show. Cadê? Esse aqui. Quem viu, que acharam do primeiro episódio, que já é de cabeças. E é isso aí, meus amigos. E só pra ver um negócio aqui que eu esqueci de falar, é que isso aqui vai estar saindo na sexta-feira. Né? Sexta-feira, que vai ser dia 11. Isso. Aí dia 13, no domingo, vai ter uma live aqui, ó. Aqui, ó. Vou estar jogando o jogo Okami, né? E falando sobre o Japão, as coisas que tem ali no filme. No jogo, né? Tem coisa Amaterasu, Susanoo, Sakuyaki e outras mitologias e coisas de shintoísmo. O foguetinho aqui. Quem sabe o que é isso aqui? Aí eu vou estar falando sobre essas coisas ali na live. Pode me perguntar qualquer outra coisa também. E é isso aí. Bater um papo e jogando aí. Só quis falar porque às vezes saindo antes, né? É pra saber. Vou tentar deixar na descrição. Deve estar na descrição desse vídeo. O link pra essa live aqui. Falta 5 dias porque eu estou gravando dia 8 aqui. Então agora sim. Até mais, pessoal. Falou. Até a live, quem lembrar e quiser assistir.